Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, a História Bíblica da Criação. Já tratamos anteriormente do dia criativo, em Gênesis 1, e sua relação com o tempo. Do dia comum e sua relação com a morte, depois de Gênesis 3. E mais recentemente sobre o dia cultico, que se inicia na Páscoa do Êxodo e sua relação com a vida sobre o novo chamado à santidade. Neste e nos próximos vídeos, vamos continuar falando sobre a vida num paralelismo entre as observações de Darwin e a lei de Moisés. E para isso, escolhemos a tradução brasileira da editora Itatiaia, que além de optar pelo texto da primeira edição inglesa, por ser o mais autenticamente darwiniano, é complementada com dois outros textos de Darwin que também nos serão úteis. O esboço histórico do progresso da opinião acerca do problema da origem das espécies, que acompanhou a quarta edição da obra em 1866, e o esboço autobiográfico de 1881. O que se pretende mostrar a partir desta exposição é que, provavelmente, as observações de Darwin sobre o mundo natural, apresentadas na primeira edição da Origem das Espécies, quando aplicadas no estudo da revelação bíblica, pode ultrapassar os limites do confronto criação versus evolução. O material reunido por Darwin naquela obra, conforme veremos, pode contribuir grandemente para o entendimento da história bíblica da criação a partir da instalação da morte, que tem início no terceiro capítulo do livro de Gênesis. Ainda que o nosso propósito não seja tratar da teoria da evolução, temos que falar alguma coisa sobre ela. Na primeira edição da Origem das Espécies, Darwin não menciona a expressão teoria da evolução e não se refere também ao surgimento primitivo dos seres, chegando mesmo a dizer que não pretendia tratar da origem da vida. Utiliza poucas vezes o verbo evoluir e sempre que se refere à sua teoria no livro, chama de teoria da seleção natural ou teoria da descendência com modificações. E mesmo que o pensamento evolucionista já existisse antes dele, como escreve em sua autobiografia, ou que a hipótese da origem espontânea da vida, como temos aprendido na escola, tenha se incorporado mais tarde ao evolucionismo e bem depois da sua morte, o tempo, infelizmente, acabou fazendo com que as expressões teoria da evolução, darwinismo e seleção natural se tornassem como sinônimos da obra de Darwin. Contudo, se nosso objetivo não é tratar da evolução, como esperar então que o material produzido por Darwin possa nos ajudar no estudo da história da criação? Darwin escreve na introdução da Origem das Espécies, referindo-se à sua viagem como naturalista a bordo do Beagle, que, logo após meu regresso ao lar em 1837, ocorreu-me que talvez pudesse esclarecer essa questão da origem das espécies através da paciente acumulação e do estudo de toda sorte de fatos porventura ligados ao tema. Assim, depois de 5 anos de trabalho, julguei-me em condições de especular sobre o assunto e redigi umas breves notas, ampliadas em 1844, quando esbocei algumas conclusões sobre o que parecia então suscetível de verificação. Voltando então à obra inicial de Darwin, talvez pudéssemos dividi-la para fins de estudo em dois componentes distintos. O primeiro, de cunho contemplativo, refere-se às observações que fez do mundo natural, verificando os mecanismos que determinam a existência, as variações e a descendência dos seres vivos. E o segundo, de cunho especulativo, refere-se à abstração que desenvolveu a partir daquelas observações, associando-a ou incorporando-a de alguma maneira ao pensamento evolucionista do século XIX. Sendo assim, vamos utilizar nessa exposição o material de cunho contemplativo, que, aliás, é bem mais pujante que a força do sugestionamento especulativo presente na obra. Talvez resulte infrutífero procurar uma descrição melhor que a de Darwin sobre os mecanismos de preservação da vida e os fatores que regulam a interação dos seres vivos entre si e com o meio ambiente, mostrando que as espécies não são fixas e sim mutáveis, por se encontrarem sujeitas ao crivo da seleção natural. Ou ainda, encontrar leitura mais didática que a dele na apresentação das adversidades que atingem todos os seres vivos, acrescentando vida e descendência àqueles que melhor se adaptam ao meio ambiente e interrompendo a existência ou privando de descendência aqueles com menor sucesso adaptativo. O que ele aprendeu, portanto, no estudo dos seres vivos, não apenas amadureceu a biologia, mas se mantém continuamente aprovado na genética, agricultura e medicina, ao contrário da especulação evolucionista,
que ainda hoje continua sob intenso debate. Chama atenção, inicialmente, que Darwin tenha escrito em sua autobiografia que O Paraíso Perdido de John Milton foi seu livro favorito enquanto se engrava os mares a bordo do Beagle. A passagem bíblica da perda do paraíso, descrita no 3º capítulo do livro bíblico de Gênesis e romanceada por John Milton no século XVII, é conhecida por relatar o início de um conjunto de adversidades que sobrevieram ao cenário anterior e paradisíaco da criação. Depois do primeiro pecado, o homem teria que buscar sustento próprio em meio ao suor do seu trabalho. O ambiente natural lhe imporia dificuldades que até então não existiam, e a relação entre homem e mulher, sob um drama ainda desconhecido, teria descendência nas aflições da maternidade, até que, por fim, a existência os levaria à morte, conduzindo-os de volta ao solo. O episódio registra logo em seguida a primeira morte experimentada pela criação, em Gênesis 3, 21. Ao se mencionar a confecção de túnicas de pele, o texto informa que a primeira vítima da morte na criação não foi a do humano Abel, mas a do animal que foi sacrificado para o fornecimento da pele que vestiu o primeiro casal na saída do paraíso. Darwin parece admitir, com essa lembrança, que a idílica história bíblica da criação, contada no 1º e 2º capítulo de Gênesis, não era compatível com o cenário biológico que ele observava e na qual presentemente nos encontramos. E, de fato, se a morte e a perda do paraíso forem eventos que surgiram na criação depois do pecado, conforme se descreve no 3º capítulo de Gênesis, então realmente as narrativas da primeira semana e do paraíso, em Gênesis 1 e 2, tratam de um mundo que não existe mais, exatamente porque a morte ainda não existia, diferindo, portanto, da realidade natural que nos tem sido familiar e tão bem estudada pelas ciências. Continuando então, no capítulo 1 da Origem das Espécies, ao tratar do princípio da seleção e falando sobre as variações no estado doméstico, conduzidas artificialmente pelo homem, Darwin escreve que uma das características mais notáveis de nossas raças domésticas é que nelas podemos observar uma adaptação que não visa o próprio bem-estar da planta ou do animal, mas sim ao capricho e à necessidade do homem. E relatando que este princípio da seleção já era conhecido desde a antiguidade, nos diz que afirmar que tal princípio se trate de uma descoberta moderna, nada mais longe da verdade, escrevendo que regras explícitas a esse respeito foram formuladas por alguns autores clássicos romanos. Por algumas passagens do Gênesis, fica-se sabendo que já naquele tempo havia preocupação quanto à cor dos animais domésticos. Darwin não cita a qual passagem do Gênesis ele se refere, mas não é difícil perceber que se trata do acordo feito entre Jacó e Labão, narrado em Gênesis capítulo 30. E disse ele, Labão, que te darei? Então disse Jacó, nada me darás, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, e isto será o meu salário. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura, e todo o moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira, e de castanheiro, e descascou nelas ristas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia, e pôs certas varas que tinha destacado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho via a beber. E conceberam, vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. E sucedia que, cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas, quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Ao tratar da seleção natural, Darwin escreve: em vista dessas diversas considerações, penso ser uma conclusão inevitável que, à medida que novas espécies vão sendo formadas durante o correr dos tempos, através da seleção natural, outras vão se tornando cada vez mais raras, até se extinguirem por completo.
De maneira mais sucinta, expõe também que, conforme tivemos a oportunidade de ver, a extinção e a seleção natural andam de mãos dadas. Ou ainda, é a esta preservação das variações favoráveis e a eliminação das variações nocivas que dou o nome de seleção natural, em itálico no original. E ao falar da morte na seleção natural, nos diz que a seleção natural atua em termos de vida e morte, preservando os indivíduos dotados de alguma variação favorável e destruindo os que adquiriram qualquer desvio estrutural desfavorável. Ou também que a verdadeira importância do grande número de ovos e sementes, porém, é a de compensar a grande destruição, morte, que se abate sobre a espécie em algum período da vida de seus indivíduos. E este período, na grande maioria das vezes, ocorre cedo. Se, como vimos, a seleção natural atua em termos de vida e morte, qualquer tipo de pensamento evolucionista que dependa da seleção natural não pode ser associado aos eventos criativos da primeira semana e do paraíso em Gênesis 1 e 2, já que se desenvolvem sem a presença da morte. Sendo assim, tentativas de juntar coisas distintas, o relato da criação com o evolucionismo, tornam-se impróprias, inviabilizando, por exemplo, opções, como temos visto, do evolucionismo teísta ou o criacionismo evolucionário. Mais uma vez, então, se não iremos utilizar o pensamento evolucionista, componente especulativo da obra de Darwin, como a origem das espécies poderá ser útil no estudo da revelação bíblica, precisamente pela profusão das descrições do mundo natural, o componente contemplativo, sobre a vigência da morte. No que se refere à interação entre os seres, encontramos em Deuteronômio uma descrição de cunho naturalista utilizada num contexto de juízo diante do pecado da nação de Israel. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as colherá. Em todos os termos terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Muito parecida com a descrição de Darwin sobre o embate entre os seres no mundo natural. E que verdadeira guerra, seja inseto contra inseto, seja dos insetos, lesmas e outros animais pequenos, contra as aves e demais predadores, todos pelejando para aumentar seu número, comendo-se uns aos outros ou se alimentando das sementes e brotos das árvores, que por sua vez também tiveram de enfrentar o desafio de outras plantas dantes existentes no terreno, e cuja simples presença representava um obstáculo ao seu crescimento. Darwin chama a atenção seguidas vezes sobre a destruição experimentada pela vida neste cenário natural que conhecemos. A natureza nos parece brilhante e jubilosa quando em situação de superabundância de alimentos. Então não vemos ou não passa pela ideia que as aves cantando alegremente ao nosso redor vivem geralmente de insetos ou de semente e que assim estão constantemente destruindo a vida. Ou comumente nos esquecemos de como é frequente serem esses pássaros e também seus ovos e filhotes destruídos pelos animais predadores. O fato de estarmos mais familiarizados com o que ocorre com os animais domésticos de maior porte tende a induzir-nos em erro, uma vez que não observamos nenhuma grande destruição se abatendo sobre eles, esquecendo-nos de que muitos são sacrificados anualmente em razão de nossas necessidades alimentares. Muito bem, e assim terminamos de ver uma primeira aproximação entre o legado de Darwin e a lei de Moisés. No próximo vídeo, vamos continuar falando sobre a vida de um modo geral, caminhando ainda mais no paralelismo entre a seleção natural e a lei de Moisés. Grande abraço a todos. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e compartilhe. Se inscreva no canal e ative o sininho para notificações de novos vídeos. E não se esqueça de registrar seu comentário. Que Deus nos abençoe.